Olá, hoje é dia 23 de julho e eu vou falar nesse vídeo sobre o Foro de São Paulo, a mais perigosa organização revolucionária das Américas. Mas antes de começar, eu pediria àqueles que ainda não são inscritos no canal que se inscrevam. É só clicar na tarja vermelha à direita, estará inscrito. Tem muito mais vídeos importantes para serem vistos. Se você é um patriota, se você jurou bandeira, se você gosta do Brasil, ama sua pátria, junte-se a nós. Bom, o Foro de São Paulo, como eu disse, é a mais perigosa organização revolucionária das Américas. Ela foi criada em São Paulo, no Brasil, em 1990, pelo Fidel Castro e pelo Luiz Inácio Lula da Silva, que era um sindicalista e presidente do PT na época. Com a queda da antiga União Soviética, em 1989, o Fidel Castro ficou desamparado lá na sua ilha presídio, em Cuba, porque ele recebia dinheiro, recebia alimentos, roupas, remédios, tudo da União Soviética. Ele era sustentado pela União Soviética. Aí, quando o governo russo parou de mandar dinheiro, porque mudou o regime lá, ele precisava exportar a revolução dele para poder comer, para poder arrumar dinheiro. E ele resolveu exportar a Revolução Comunista para toda a América Latina e elaborou esse encontro de todos os partidos de esquerda da América e do Caribe e trouxe para o Brasil, que ele é amigo de Lula. Então, de 2 a 4 de julho de 1990, eles se reuniram no antigo Hotel Danúbio, em São Paulo, e daí por isso recebeu esse nome de Foro de São Paulo. Então, esse congresso, essa reunião, acontece já há 29 anos de existência, isso. E o fórum já se reuniu 24 vezes até agora. Agora é a 25ª vez que ele se reúne. Ele se reúne em vários países da América. Aqui no Brasil já 2 vezes, em São Paulo em 90 e 97 em Porto Alegre. Já se reuniram em Cuba, no México, na Venezuela, em outros países aí. A cada reunião que eles fazem, eles elaboram uma carta, uma carta de intenções, uma resolução. E essas cartas elas passam a valer em todos os países membros do fórum. Aqui no Brasil, durante o governo petista, todas aquelas resoluções elas acabaram sendo leis ou decretos. Essas resoluções eram adotadas aqui no país como uma ordem, como um decreto, como uma doutrina do socialismo bolivariano aqui. Então, o último encontro, que foi realizado em Havana agora, que o 24º encontro, ficou acertado a cooptação de 4 órgãos para fins de tomada do poder, Então, o primeiro deles seria o Poder Judiciário, que deveria ser cooptado, ou tomado, ou dominado por eles. E o segundo, a mídia, todas as mídias, televisão, jornais, blogs, internet. E a outra seria as Forças Armadas, que eles deveriam de cooptar, deveriam de manter sob controle. As 2 primeiras, o judiciário já estava cooptado porque eles infiltraram lá 8 ministros do PT que estão no STF até hoje, que defendem satisfatoriamente a esquerda. As mídias todas foram cooptadas, compradas, os blogs, as revistas, os jornais, as televisões, tudo a peso de dinheiro e subsídios. Eles passaram a receber muita grana, e para defender o petismo. Nunca ninguém jamais falou mal do PT durante os 16 anos aí. E os jornalistas chapa branca, inclusive até estrangeiros, como esse do Intercept, aí, o seu Glenn Greenwald. É gente cooptada, gente que veio para cá para trabalhar para defender a esquerda. Bom, as Forças Armadas é que foi o problema todo. As Forças Armadas foi o único obstáculo que a esquerda teve, porque não foi possível cooptar 100%. Eles não pensaram nisso antes, porque a maioria do nosso exército, quase 100%, é composto de generais patriotas. Quem passou nas academias ou na MAN solidificou o caráter, porque daí o cara jura bandeira, o cara vira um patriota. É muito difícil cooptá-los, comprá-los ou dominar essas pessoas. Nas últimas eleições, os generais, aí, os oficiais superiores, deram um recado para o STF. Eles alertaram, havia um rumor que eles estavam preparando uma fraude nas urnas, uma fraude na eleição, e os generais chamaram os caras lá e disseram, olha, vai dar ruim, vai ser muito ruim se acontecer alguma coisa, E aí faltou coragem na esquerda de fraudar as urnas, porque estava tudo preparado. Eles juravam por todos os santos que Bolsonaro jamais ganharia a eleição, porque eles estavam com tudo preparado, mas só que deu errado. Foi a tal de zebra, como eles dizem.
Então, para desespero do PT, a maioria do povo brasileiro, depois desses escândalos aí de corrupção, e mensalão, e petrolão, e lava-jato, e prisão de centenas de políticos, a maioria deles do PT, inclusive o chefão Lula, estão presos. O núcleo duro do PT está quase todo na cadeia, né? Vacari Neto, Palocci, Zé Dirceu, Lula. Escaparam muito poucos, né? Escaparam lá o Jacques Wagner, né? O padre, o Rui Falcão, que é deputado. Os que estão com foro privilegiado ou ainda estão sendo investigados escaparam. Mas não vai escapar ninguém, porque todos eles estão envolvidos de uma maneira ou de outra. Então, aí eles começaram, o partido entrou em desespero, a esquerda se desesperou, se uniu e começou a atacar todo mundo, todos os lados, mentiras, fraudes, atentados, hackers nos telefones das autoridades, eles mentem, fazem chantagem, fazem de tudo, mas parece que nós estamos vencendo, eles não estão surtindo efeito. O STF, sim, esse tem sido leal, o PT leal com o partido. Eles tentam acabar com a Lava Jato, eles já estão tentando acabar com a prisão em segunda instância, acabar com as investigações da lavagem de dinheiro através do COAF e do Banco Central, eles estão conseguindo. Soltar bandidos acusados de corrupção, eles tentam, e às vezes com habeas corpus tem um juiz que solta. Eles às vezes rasgam a Constituição, eles suprimem leis e decretos, eles legislam no lugar do parlamento, eles invadem a competência do executivo, do legislativo, os outros poderes da República, que é vedado pela Constituição. Eles mandam as ações de caixa 2 dos corruptos para o TSE, porque lá eles nunca serão julgados nem condenados. E isso está surtindo efeito, está resolvendo. Mas a internet está fazendo a caveira deles. A internet está abrindo os olhos do povo, as pessoas estão se esclarecendo e estão começando a pensar. Graças a esses canaizinhos como o meu aqui, as pessoas estão começando a pensar, porque ninguém é trouxa a vida inteira. Então, esse foro de São Paulo, ele é uma coisa super ilegal, né? Os partidos que fazem parte dele, aqui no Brasil nós temos 6 ou 7 que fazem parte do foro, como o PT, PCdoB, esses aí, PSOL, PDT, há muito tempo eles deveriam ter sido extintos, porque isso aí é inconstitucional, todo mundo sabe. Mas cadê a coragem para fazer isso? Muito dinheiro do Brasil foi parar nas mãos dos tesoureiros do Foro de São Paulo, através do BNDES, através do Odebrecht e dessas construtoras que trabalhavam para o governo e rachavam propina. Então, mas aí, depois de tudo isso, chegou um fenômeno que ninguém esperava, um fenômeno chamado Bolsonaro. Esse cara está revolucionando o Brasil aí. E por isso já tentaram até matá-lo, né? E a liderança do PT certamente vai estar toda lá na Venezuela, participando do foro, fazendo tramóia lá para tirar o Lula da cadeia, e com o dinheiro do fundo partidário, porque não vão pensar que vão se hospedar lá na Venezuela de graça. Lá tem que pagar o hotel 5 estrelas, muito bem pago, para ficar lá 4 ou 5 dias lá participando. Mas esperamos que o nosso povo vá acordando cada vez mais, porque essa farra tem que acabar uma hora. Certamente lá nós vamos ver a dona Dilma, a dona Gleisi, seu Paulo Pimenta, seu Stedley, seu Tico Santa Cruz e tantos outros comunas que adoram estar lá. Dona Maria do Rosário. Bom, então, pessoal, para finalizar, e para a gente abrir cada vez mais os olhos sobre isso, é preciso reflexão. A única arma que nós temos para nos defender é o conhecimento. É a única arma que nós temos para nos defender é o conhecimento. Estou repetindo para gravar bem. Por isso, a intenção desse vídeo é indicar um filme que está muito falado por aí. O Nando Moura já falou, o Coronel Carlos Alves e outros. O nome do filme é First Day Killed My Father. O primeiro mataram meu pai. É um filme que está na Netflix. Ele foi feito sob a direção de Angelina Jolie. E ele é um filme relativo ao Camboja, lá no tempo do Khmer Vermelho, do Pol Pot, aquele ditador que tinha lá, comunista. É um drama dos horrores do socialismo. É uma coisa chocante, mas vale a pena ver. Dá para ver porque a pessoa é obrigada a pensar. Se ela for humana, se ela tiver 2 neurônios, ela vai pensar um pouco sobre aquilo. Então eu recomendo que quem vê esse filme, First Day Killed My Father, ele está traduzido como Primeiro Mataram Meu Pai. Ele era um livro de uma escritora e depois ele foi transformado num filme, mas muito bom, é baseado num fato real, que isso aí aconteceu. Então, para ver esse filme,
a gente deve primeiro meditar naquele povo cubano lá, que está há 60 anos sem liberdade, sofrendo numa ditadura infame, passando fome, e não pode nem fugir de lá, só se fugir escondido, não, tudo bem, né? Depois pensar naquele povo oprimido da Venezuela ali, com aquele psicopata lá, o povo desempregado, faminto, né, sem liberdade, só tem um ditador lá que, essa semana passada ele matou um lá, um general lá, e ele diz que matam 17 pessoas por dia, ele tem um esquadrão da morte e vai eliminando os dissidentes, vai matando, e aí vai alguém da ONU lá e, não, estamos investigando, aí o cara vai embora e fica assim mesmo, e ele tem o apoio de todos esses nossos comunistas, que esses PSOL, PDT, PCdoB, todo esse pessoal adora esse cara e amparam ele. Então, pessoal, pensem também quando ver o filme, pensem naquele louco, naquele psicopata lá da Coreia do Norte, aquele cara vai largar uma bomba atômica, vai terminar com o mundo, aquele povo dele lá vive... Milhões de pessoas vivem passando fome, na maior opressão, na maior censura. Eles não têm liberdade nenhuma, é uma ditadura horrível. E tem gente aqui que vive... Tivemos uma candidata a vice-presidente que adorava a Coreia do Norte. Não sei por que não vai morar lá. Então, pessoal, é isso então. Peço que todos curtam isso aí, se inscrevam no meu canal. Até mais.